Vamos falar de Gênesis 36? Sabe, aquele capítulo que, sendo bem sincero, muita gente acaba pulando. Mas a verdade é que por trás daquela lista enorme de nomes existe uma história. E que história surpreendente! Pois é, acontece, né? A gente está lá esperando uma grande aventura e, de repente, uma genealogia que parece não ter fim. Dá a impressão de ser uma parte meio sem graça, à primeira vista. Então, a grande virada é essa. Aquela lista de nomes em Gênesis 36 não está lá à toa de jeito nenhum. Ela é quase como um código que revela o destino de nações, as escolhas de uma vida e, principalmente, como as promessas de Deus se cumprem de formas que a gente nem imagina. Ok, então vamos mergulhar nisso. A gente estava acompanhando toda a jornada de Jacó, certo? Mas de repente a narrativa para tudo e o holofote muda de direção. Ele vai para o irmão dele, Esaú. E essa pausa é super intencional. Depois de toda aquela tensão da separação e da reconciliação, a Bíblia nos convida a ver o que aconteceu com o outro lado da história. O que aconteceu com Esaú, aquele que trocou seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. E o que a gente descobre é simplesmente impressionante. Esaú se muda para uma região chamada Seir, e lá ele não é mais só o irmão de Jacó. Ele se torna o pai de uma nação inteira, os Edomitas. E olha que interessante o motivo dele se afastar de Jacó. Não foi por uma nova briga, nada disso. Foi porque a terra já não conseguia sustentar a riqueza dos dois juntos. É isso mesmo, Esaú ficou tão, mas tão próspero que eles precisaram de territórios separados. E é por isso que aquela lista de nomes é tão genial. Não é só uma genealogia. É, na verdade, a planta baixa da construção de uma nação. A gente vê a coisa evoluindo, começa com a família, esposas, filhos, netos, mas logo se transforma em clãs, depois em tribos com seus chefes e, por fim, chega a ter reis. E é aqui, nesse ponto sobre os reis, que a história revela o seu detalhe mais chocante. É uma informação que muda completamente a nossa percepção sobre o destino de Esaú. Pensa só no impacto dessa frase. Enquanto o povo da promessa, os descendentes de Jacó, ainda estava se formando e que mais tarde seria escravizado no Egito, a nação de Esaú já era um reino estabelecido, com uma estrutura política completa, governada por reis. É poderoso. Então, o ponto central é este: Deus não se esqueceu de Esaú. Mesmo ele estando fora da linhagem principal da grande promessa, ele recebeu uma bênção de prosperidade e, de fato, se tornou pai de uma grande nação, como havia sido dito. E essa história de Esaú cria uma comparação fascinante com o caminho de Jacó. É um contraste silencioso, mas que é, na verdade, a lição central desse capítulo todo. Olha só a diferença gritante. De um lado, o caminho de Esaú, sucesso rápido, visível, político. É o tipo de prosperidade que impressiona. Do outro, o caminho de Jacó, Israel, um processo muito mais lento, baseado numa promessa espiritual que exigia uma total dependência de Deus. Isso nos ensina algo muito profundo. O sucesso que a gente vê, que o mundo aplaude, nem sempre é o que está no centro do plano de Deus. Às vezes, o caminho que parece mais lento, mais difícil e menos impressionante é justamente aquele que carrega o propósito eterno. A prosperidade de Esaú era terrena, a de Jacó era espiritual e duradoura. Então, resumindo tudo, por que essa lista de nomes, esse capítulo, é tão crucial no grande esquema da história? Bom, ele nos dá o contexto da origem dos Edomitas, o que vai ser importante lá na frente. Ele mostra, sem sombra de dúvida, que Deus cumpriu a palavra que deu a Esaú. E, principalmente, reforça a ideia de que nada na narrativa é por acaso. Cada detalhe faz parte de um plano muito maior. E talvez a lição mais pessoal que Gênesis 36 nos deixa é essa: não existe um roteiro único. Deus escreve histórias completamente diferentes para pessoas diferentes. A jornada de cada um é única. Esse capítulo nos lembra que tanto um crescimento rápido, visível, quanto um caminho mais longo e demorado de fé podem estar sob o olhar de Deus. Ele simplesmente tem propósitos diferentes para caminhos diferentes. E agora, com a história de Esaú devidamente contada, a narrativa volta com força total para a família de Jacó. O próximo personagem a entrar em cena, é um jovem amado pelo pai, odiado pelos irmãos e cujos sonhos vão dar início a uma jornada de traição, dor e um plano divino que ninguém poderia imaginar. A história de José começa agora.